Ouvia com atenção as questões de ordens proferidas e me permito, senhor presidente, falar a respeito do último tema aqui levantado, antes de iniciar o meu pronunciamento, que trata a respeito dos vetos de um procedimento, uma regulamentação para análise por parte do Congresso Nacional dos vetos estabelecidos pela Presidência da República. E dizer que é muito bom que esse tema venha à tona. Aliás, tomou parte no pronunciamento feito pelo presidente da Casa, senador Renan Calheiros, no dia de ontem, em que ele comunicou que, assim que acabar o Carnaval, possivelmente na semana entre o dia 23 ou 24, ele, como presidente do Congresso Nacional, estará convocando uma sessão do Congresso para aprovar o projeto de resolução que trata dessas regulamentações. E isso é importante, senhor presidente, é importante porque, sem dúvida nenhuma, conquistamos um avanço significativo que foi a necessidade de votarmos os vetos, analisarmos os vetos presidenciais, o que não ocorria nos governos anteriores, senador Randolph. Nos governos anteriores, inclusive aqueles sustentados e apoiados pelos partidos que fazem oposição hoje ao governo federal, naquela época os vetos eram assinados pela Presidência da República, nunca analisados e ficava por isso mesmo. Nunca a gente viu nenhuma manifestação de indignação de qualquer partido que hoje é oposição, e aqui eu me refiro ao DEM, me refiro ao PSDB, a esse fato. Acabava que quem dava a última palavra era o Poder Executivo e não o Poder Legislativo. Pô, foi agora, no governo da presidenta Dilma, que nós mudamos isso, como foi agora, que nós também estamos aprovando o orçamento impositivo. Aliás, estamos aprovando, não. A Câmara de Deputados aprovou, no dia de ontem, aquilo que o Senado Federal já havia sido aprovado. Então, senhor presidente, com isso eu quero dizer que não tenho dúvida nenhuma que as matérias, todas elas, deverão ser debatidas por todos os partidos, independente de que partido seja, por todos os parlamentares, independendo de que parlamentar seja. Agora, o que nós devemos destacar são os avanços que nós temos conseguido nesses últimos tempos, senhor presidente, porque o que a gente vê é uma oposição muito animada, mas uma oposição que tem, eu não diria pouca bagagem, não tem nenhuma bagagem para falar, porque democracia, para eles, não é um conceito importante e necessário, não. Seria um conceito de conveniência, porque o que é necessário hoje não era necessário no passado. O que é bom hoje não era bom no passado, senhor presidente. Enfim, então são essas as observações que tenho a fazer e, mais uma vez, registrando que o presidente do Senado ontem, na sua fala, deixou claro a necessidade da regulamentação dos procedimentos para a votação dos vetos, até mesmo para que a gente não possa voltar a ter sessões como tivemos no final do ano passado. Sessões extremamente conturbadas, onde os conservadores, que são oposição ao governo, passaram horas e horas e horas com um único objetivo, tentando postergar as decisões, tentando impedir que decisões fossem tomadas, usando muitas vezes até de expedientes condenáveis, como desrespeito a parlamentares, deputados, senadoras, deputadas, inclusive, senhor presidente, que foram aquelas sessões que nós vivenciamos no final do ano passado. Mas, senhor presidente, senhores senadores, o que me traz à tribuna neste momento é para tratar a respeito das medidas provisórias 664 e 665. Medidas provisórias editadas pela presidenta Dilma ainda em dezembro do ano passado, 2014, e que tem criado uma polêmica importante entre os trabalhadores, divulgado bastante pela mídia, e uma polêmica que mostra que grupos significativos têm uma posição contrárias, pelo menos à forma como se encontram a essas medidas provisórias. E eu aqui me lembro, senador Paim, que antes da edição de qualquer ação, antes que essa medida fosse editada, nós, Vossa Excelência, eu e tantos outros parlamentares, utilizamos a tribuna, senhor presidente, utilizamos a tribuna para falar
da importância e da necessidade, quando se aventava apenas a possibilidade de haver alguma mudança no seguro-desemprego, nós várias vezes utilizamos a tribuna para dizer da necessidade e importância de irmos ao novo ministro da Fazenda para falar a ele que não aceitaríamos qualquer diminuição de direito ao trabalhador e que o seguro-desemprego poderia ser corrigido, os problemas que apresentam o seguro-desemprego ser corrigidos de outra forma que não essa, senhor presidente. Então, eu digo que desde 1989, meu partido, o PCdoB, ele tem sido partícipe da aliança que tem como objetivo o avanço do Brasil e do nosso povo. Desde 2002, fazemos parte da coligação que mudou e que vem mudando os rumos do país e se afastado da catástrofe neoliberal defendido pelos setores mais conservadores. E aí, se Vossa Excelência me permite, eu quero aqui abrir mais um parênteses para fazer uma outra observação. Hoje a gente vê a oposição e a oposição conservadora, representantes do DEM, do PSDB, que sustentaram os 8 anos do governo neoliberal do presidente Fernando Henrique Cardoso, o governo que estabeleceu o fator previdenciário, o governo que tirou os direitos dos trabalhadores e hoje ele sobe à tribuna para fazer as críticas. É crítica a quem? A presidenta ou crítica a quem mesmo? Porque eles criticam hoje medidas que eles próprios apoiaram. E aí eu tenho aqui uma entrevista, uma entrevista que eu tenho a cópia da entrevista, que foi dada pelo presidente, pelo Armínio Fraga. Quem é Armínio Fraga? Presidente que já foi do Banco Central, na época de Fernando Henrique, e deveria ser o futuro ministro, seria, dizem, né, diz a imprensa, seria o futuro ministro da Fazenda, caso Aécio Neves ganhasse as eleições. Logo após o anúncio dessas medidas pelo governo federal, ele concedeu uma entrevista a um importante meio de comunicação do Brasil. E nessa entrevista, Armínio Fraga disse, perguntado o que foi a respeito das medidas de ajustes anunciadas pela presidenta Dilma, ele disse o seguinte: primeiro que ele criticou todo o Ministério da Presidente. Ele apenas retirou das suas críticas o ministro da Fazenda, dizendo que ele representa uma ilha no meio de um oceano, que pouco poderá ele fazer. E que as medidas eram necessárias, entretanto, ele as considerava insuficientes. O que a gente pode ler com isso, senador Paim? As medidas que eles tomariam seriam muito mais drásticas do que essas que foram tomadas e que eu não tenho dúvida nenhuma sofrerão mudanças, senador Paim. Sofrerão mudanças. Tanto a medida provisória 664 como a 665, eu não tenho dúvida nenhuma. Elas sofrerão mudanças. E nunca estiveram fechadas a essas mudanças, mesmo porque o objetivo do governo da presidenta Dilma, do ministro da Fazenda, é o mesmo nosso objetivo. É o mesmo objetivo dos trabalhadores, é combater as fraudes, mas não tirar direito. Permite só uma pequena contribuição? Eu quero dar esse testemunho. Com muito prazer. Tanto o ministro Miguel Rosseto, como o ministro secretário-geral da Presidência, como o ministro Garbas, me ligaram e disseram exatamente o que Vossa Excelência está dizendo, logo que a medida saiu. Sabe, Paim, nós sabemos que há divergências em relação a alguns pontos das duas medidas, mas elas, naturalmente, fruto do debate, do diálogo executivo, legislativo e a sociedade civil, sofrerão mudanças e nós estamos abertos a isso. Então, eu cumprimento Vossa Excelência que deu esse testemunho com a clareza de sempre. Então, presidente Paim, eu quero agradecer a parte de Vossa Excelência, que esclarece ainda melhor, mas é essa a questão. Ontem vieram para o Congresso Nacional os presidentes de todas as centrais sindicais. Aliás, o presidente da Central Única dos Trabalhadores esteve com a presidenta Dilma. E o que a gente precisa ter a capacidade, senador Paim, nós queríamos até ter nos antecipado a esse fato, é buscar mecanismos mais eficientes do que aqueles que têm sido tomados até agora para que eles possam combater as fraudes. Porque o problema do seguro-desemprego, eu volto a repetir, e com muita convicção, não é o exagero, o excesso de direito, não. O problema do seguro-desemprego é a fraude. Este é o problema do seguro-desemprego. E como é que se dá fraude, muitas vezes? Muito bem. As pessoas se perguntam. Ela se dá da seguinte forma. Geralmente as fraudes acontecem
nas pequenas e médias empresas. Nas grandes empresas fica mais difícil. Mas nas pequenas e médias é que acontecem as fraudes. E quem é que emprega o grande contingente de trabalhadores do Brasil? São as pequenas e as médias. Então, é óbvio que tem problema aí. O que faz o trabalhador? Ele chega para o patrão e diz o seguinte: me demite, mas eu vou continuar trabalhando. Aí o patrão diz: mas eu não posso lhe demitir, eu não tenho como, isso é fraude, mas não tem problema, a gente faz aqui um acerto. Eu ganho e o senhor ganha. De que forma? De que forma o senhor ganha e de que forma eu ganho? Para que as pessoas que estão nos ouvindo possam entender melhor a que nós estamos nos referindo. Então, o trabalhador só diz assim: só me demite, eu formalmente estarei demitido, mas continuarei trabalhando. Então, eu vou receber o salário que o senhor vai me pagar e vou receber a mais o seguro-desemprego, E o senhor vai ganhar da seguinte forma: o senhor só paga o meu salário, mas não me paga os encargos sociais. E aí a fraude se dá. E ela não é pequena, senador Paim. Eu conversei inúmeras vezes com vários ministros do trabalho que já passaram por aí, porque eu sou muito procurada por pequenos empresários. E sabe por que eu sou procurada por eles? Porque eles não suportam essa fraude, os próprios pequenos empresários. Mas muitas vezes o trabalhador me coloca numa situação difícil, e acaba que a fraude se transforma em realidade e prejudica a maior parte dos trabalhadores, prejudica. Então, senhor presidente, eu quero dizer que nós, com toda a autoridade que temos do PCdoB, de um partido que apoia o governo, mas nós temos claro que a nossa defesa enfática, intransigente das conquistas acumuladas nesse período todo, principalmente do governo do presidente Lula para cá, e que têm que ser mantidas e ampliadas e não subtraídas, elas nos permitem também tecer críticas e apresentar alternativas quando julgamos necessário. E esse é um momento. Tanto a medida que trata da pensão, quanto a medida que trata do seguro-desemprego, tem que sofrer mudanças, senhor presidente. A preocupação, por exemplo, em relação à medida provisória 644, que trata da pensão por morte ou auxílio-doença, ela é apontada pelo governo federal, a preocupação fiscal apontada pelo governo federal, diante do aumento das despesas com o benefício de pensão e de auxílio-doença, nas medidas contidas na MP 644, estão justificadas pela necessidade de combater fraudes e desvios de finalidade na concessão desses benefícios. Entretanto, senhor presidente, não se pode confundir mecanismos antifraudes com a redução de direitos. São conceitos e realidades muito diferentes que não podem ser nubladas por disputas e divergências políticas. É fundamental que o país combata fraudes e desvios, mas em nada justifica a redução de direitos. A redução do valor do benefício de pensão por morte, preconizada pela MP 644, é extremamente danosa para os dependentes do segurado. Parte de uma errônea ideia de que os custos de sobrevivência de uma família que perde um membro caem pela metade. Nada mais falso, senhor presidente. Há diversos itens desses custos que são fixos e, portanto, precisam ser bancados integralmente pelo cônjuge, companheiro ou companheira remanescente. Vale ressaltar também que muitos aposentados já foram penalizados, e eu apenas repito o que eu acabei de dizer, penalizados pela aplicação do fator previdenciário, criado pelo governo lá do presidente Fernando Henrique Cardoso, que tiveram o valor do seu benefício reduzido. Aplicado à regra da medida provisória, o valor da pensão seria a metade do valor presente dessa aposentadoria. Tendo em vista essa distorção, eu, senhor presidente, como tantos outros parlamentares, apresentei uma emenda que restabelece o cálculo integral do benefício de pensão. Outro aspecto que também julguei necessário em emendamento foi acerca da instituição da carência para a concessão de pensão. Não se pode desconhecer a existência de dependente do segurado. Havendo filho ou outro dependente incapaz, ou com idade inferior a 18 anos, ou com idade inferior a 24 anos, se estudante de terceiro grau, merece a proteção da pensão previdenciária. É preciso manter a proteção à família,
a proteção à criança, ao adolescente e ao jovem previstos pela Constituição Federal. Também acerca da carência exigida para a concessão de pensão por morte, o texto estabelece que sejam exigidos 24 contribuições mensais, salvo nos casos em que o segurado esteja em gozo do auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. A instituição de carências deve guardar alguns nexos e não pode ser aleatória. É inadmissível e indefensável a exigência de 2 anos para a pensão por morte. Outro aspecto que nos chamou a atenção foi a possibilidade de realização de perícias médicas por convênio, onde não houver serviço de perícia médica do INSS. Longe de resolver, o crônico problema de médicos peritos, a MP 664, pode acobertar convênios ou acordos com empresas que venham a prejudicar os trabalhadores. A competência da perícia médica é apontar os casos de nexo técnico entre a doença, lesão ou sequelas e as condições de trabalho. Não podem as próprias empresas, mesmo as que possuem serviço médico próprio ou em convênio, serem responsáveis pela perícia, já que não haveria a imparcialidade que o serviço exige. E eu já concedo a parte a Vossa Excelência, senador, se o presidente me permite, senador Randolfo, sobre a redução dos valores de auxílio-doença. Com certeza, a parte será concedida ao líder do PSOL. Sobre a redução dos valores do auxílio-doença, não faz sentido instituir um redutor no auxílio-doença. Ora, senhor presidente, justamente em um período em que o trabalhador vê agravadas as suas condições de saúde, as suas próprias condições de vida, normalmente com encargos extras se propõe que se diminua o valor do auxílio-doença, não é justo em relação àquele que mais precisa, senhor presidente. Eu concedo a parte, senador Randolfo, a Vossa Excelência. Senadora Vanessa, quero cumprimentar a Vossa Excelência. Eu, a senhora e o presidente Paim, que dirige a sessão hoje, devem comungar da mesma opinião. Em primeiro lugar, que é um contrassenso para um governo, inclusive do Partido dos Trabalhadores, essas medidas. E concordo com a senhora, apresentei emendas também, alterando o texto dessas medidas provisórias, e concordo com Vossa Excelência. Essas medidas não têm como ser aprovadas, eu diria, senadora Vanessa, com o meu voto, com o voto de Vossa Excelência e da bancada do PCdoB, e com o voto eu diria até mais, com o voto do Partido dos Trabalhadores e senadores, como o senador Paulo Paim. Primeiro, pelas nossas histórias terem sido sempre, inclusive durante governos do PSDB, DEM e outros, terem sido de defesa do direito dos trabalhadores. Estas propostas não têm outra denominação. Elas reduzem direitos dos trabalhadores. A pretexto de corrigir distorções, esta cantilena, senador Paim é sindicalista, sabe disso, sempre tem uma cantilena do patrão em relação ao trabalhador. Não, tem que reduzir distorções. Via de regra, vem algo que reduz direitos. E isto vai em contrassenso ao que a própria presidente falou durante a campanha. Por conta de tudo isso, não há possibilidade, eu tenho certeza, e por isso cumprimento Vossa Excelência, do Partido Comunista do Brasil, não esperava outra posição, não tem condições de senadores com as nossas identidades políticas aprovarem medidas dessa natureza. Aliás, eu diria até que medidas dessa natureza vão a contrassenso o lado político que nós escolhemos desde o nascedouro para caminhar. Cumprimento Vossa Excelência pela posição que externa agora na tribuna. Eu agradeço e também incorporo a parte de Vossa Excelência, meu pronunciamento, senador, e foram mais de 700 emendas, muitas delas de parlamentares que compõem a própria base do governo. O que nós temos que ter nesse momento é muita tranquilidade, muita clareza e apontar alternativas. Eu creio que isso é principal. Não podemos permitir que um assunto tão sério seja transformado em mais um palanque para discurso, senador Paim, porque, no fundo, é isso que quer. Tem muita gente que quer ver o circo pegar fogo, não quer resolver o problema das medidas provisórias, quer apenas utilizá-las para criticar o governo. Apenas isso. E isso está errado. E eu sei, tenho a convicção plena, porque assim tem sido a sua prática, senador Randolfo, que Vossa Excelência não faz parte
desse rol que critica pela crítica, faz parte do rol e do grupo daqueles que luta efetivamente pelos avanços que o Brasil precisa ter, pelos avanços e pelas garantias, pela segurança que precisam ter os trabalhadores brasileiros. Numa outra ponta, eu ousaria até dar outro exemplo. Com a questão da Petrobras e com o manto da corrupção que acontece lá, que tem que ser condenada, tem que ser punida exemplarmente, tem muitos que se aproveitam para tentar destruir a própria empresa. Aliás, o deputado Davidson, deputado do meu partido da Bahia, já coleta assinaturas, senadores, na Câmara Federal para criar uma frente parlamentar em defesa da Petrobras. E nós coletaremos aqui para fazer uma frente mista parlamentar em defesa da Petrobras. Porque é dessa empresa que nós temos que livrá-la da corrupção, mas temos que fortalecê-la, é dela e de todo esse novo marco de regulação da exploração do petróleo no Brasil, é que depende o nosso futuro, que depende a educação, que depende a saúde, que depende dos investimentos públicos, do direito dos trabalhadores, inclusive, senadores. Então, essa clareza é necessária. É por isso que eu falo com muita tranquilidade dos problemas que nós estamos vendo na medida provisória 664 e 665. E que as centrais têm dito, do jeito que está, não dá, tem que mudar. E o governo, nessa hora, tem que vir ao parlamento, tem que ir à sociedade e compreender isso. Porque a própria presidenta Dilma falou durante a campanha, direito de trabalhador, não vamos permitir que sejam retirados. E se nós tivermos a capacidade de mostrar, olha, o caminho não é esse, o caminho é aquele, eu não tenho dúvida que chegaremos a um consenso e aprovaremos, porque ajuste fiscal tem que ter. Fim da fraude tem que ter, eu não tenho a menor dúvida que o fim da fraude tem que ter. Agora, ampliar para 1 ano e 6 meses, 18 meses a carência para o recebimento do seguro-desemprego, é dizer que a maioria não terá direito ao seguro-desemprego, senador Paim. Enfim, então a comissão será formada depois do Carnaval, pelo noticiário que a gente tem, que, aliás, como diz o ditado no Brasil, tudo começa depois do Carnaval, e os pronunciamentos que estamos vendo aqui, ouvindo, apontam para este caminho. Teremos a comissão e eu tenho a convicção plena de que teremos essa capacidade de não permitir que a crítica pela crítica tome conta do debate, porque a crítica tem que ser feita para que as mudanças possam ser operadas. E é nesse sentido que o meu partido, o PCdoB, tem se posicionando, a Central Sindical CTB da mesma forma, mas no sentido de entender que o governo precisa promover ajuste, porque, afinal de contas, é uma crise econômica internacional que vivemos, mas não pode os trabalhadores pagar com 1 centavo sequer qualquer ônus e custo dessa crise que não foi por eles elaborada. Aliás, o Brasil tem muito que se orgulhar, dizer que de todos os países do mundo é um dos poucos que tem conseguido enfrentar a crise sem que o ônus recaia sobre os trabalhadores. Desemprego na Espanha vai para mais de 25% e daí para frente, senhor presidente. Era o que eu tinha a dizer, agradecendo, como sempre, a paciência e a benevolência de Vossa Excelência, senador.